Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa destinado a médicos que pretendem se submeter à prova de título de especialista em endocrinologia, a prova do TIM. E olha, toda semana nós temos conteúdo novo por aqui. Então, se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque aqui a gente aborda tudo que você precisa saber para trilhar esse caminho até se tornar endocrinologista. Nesse programa, o Descomplicando a Endócrino, nós discutimos os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista com um E maiúsculo. Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, endocrinologista, e o nosso tema de hoje é: o que vão te perguntar sobre medicamentos anti-obesidade na prova do TIM? Olha, participe com a gente, eu quero te convidar para participar, mandando as suas dúvidas, suas sugestões, comentários. A sua participação ela é muito importante para que a gente traga conteúdos cada vez mais relevantes para você. Então, para a gente começar, antes de mais nada, peraí, o que é a prova do TIM, né? Porque tem gente que ainda não está familiarizado com isso, né? Então, essa é a prova que testa as habilidades do médico e verifica se ele está apto a receber o título de especialista em endocrinologia. E aí, quem é o médico, né, que pode prestar essa prova? Então, o médico que preencha os requisitos de atuação prática, tanto em endocrinologia como em clínica médica, que é um pré-requisito para a endocrinologia, ele pode se inscrever para essa prova, mesmo que não tenha feito residência médica. Quem faz residência médica, faz residência em clínica médica e residência em endocrinologia, está apto a se inscrever para essa prova. Mas quem não faz residência também tem condições de se inscrever, desde que preencha então esse outro pré-requisito, né, que seria o de atuação prática em clínica médica e em endocrinologia. Então, olha, se você é médico e você quer se tornar endocrinologista, você pode, né, se preparar para que você preencha, né, os pré-requisitos, seja seguindo o caminho da residência, seja seguindo esse outro caminho, né, de comprovação de atuação prática na clínica e também na endocrinologia. E aí, para que você possa se inscrever para a prova, e uma vez estando possível de se inscrever, que você se prepare para que você possa ter condições de ser aprovado nela, né? Uma vez que você esteja inscrito, para que você passe na prova. E aí que você tenha, então, o seu título de especialista, que você se torne um endocrinologista. E aí, o que acontece? Para você estar apto, né, a seguir esse caminho e dar tudo certo e você obter o título, então vai ser importante, além de você se preparar com a questão dos pré-requisitos, né, que você precisa cumprir, você também precisa se preparar do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista intelectual, para que você realmente tenha condições de ser um endocrinologista. E aí, ao se submeter à prova, você demonstre isso, né? Que você está apto a ser um especialista. E aí, para você se preparar, olha, é aquela velha história, né? Se você quer chegar ao seu destino, é importante você conhecer bem o terreno onde você está pisando. Então, você conhecer, né, como que a prova de título de especialista, ela testa, ela verifica os seus conhecimentos,
é uma forma inteligente de você se preparar de uma maneira realmente concisa para que você obtenha o resultado. Então é assim, o meu princípio é que o médico se torne capacitado realmente, para que ele realmente consiga, né, ser aprovado, que a prova ateste, confirme as habilidades, né, que você, no caso, tem. Então, assim, eu penso assim, que se você quer ser endocrinologista, né, você deve se preparar para isso. E aí realmente estar bem preparado, e aí uma vez sendo testado, né, na prova, que você demonstre esse seu preparo, essa sua condição para exercer a especialidade. Então, com esse objetivo é que a gente está aqui. E hoje a gente vai falar sobre como que a prova do TIM vai te perguntar sobre tratamento para obesidade, tratamento medicamentoso. Bom, antes de mais nada, né, quando a gente começa a falar em terapia medicamentosa para obesidade, a primeira coisa que tem que estar muito clara, né, e que inclusive costuma ser questionada na prova justamente pela necessidade dessa clareza, é se saber a indicação para o tratamento medicamentoso, né? Então, olha, o tratamento medicamentoso ele é recomendado como adjuvante à dieta e atividade física, não como um substituto, né? Sempre como um adjuvante às mudanças de estilo de vida. Em pacientes com índice de massa corporal superior a 30, ou em pacientes com o IMC superior a 27, mas com comorbidades associadas à obesidade. Por exemplo, é um indivíduo com IMC de 28, né, que entra na classificação de sobrepeso, no entanto ele é diabético, por exemplo, né? Então ele também tem indicação, apesar dele não estar classificado como obeso, né, porque a obesidade é IMC a partir de 30, mas mesmo enquadrado nessa categoria de sobrepeso, o paciente pode sim ter indicação para tratamento medicamentoso, desde que ele tenha comorbidade associada, né? Bom, dito isso sobre as indicações, então vamos falar um pouquinho da prática mesmo, né? Quais que são as opções de tratamento medicamentoso. Então, aqui no Brasil, hoje, a gente tem medicamentos anti-obesidade disponíveis. Olha, a gente só tem 3. A gente tem a liraglutida, o orlistat e a sibutramina. Até o início desse ano, de 2020, a gente tinha também a lorcacerina. Mas o que aconteceu? Essa droga ela foi retirada do mercado no início desse ano. E assim, aqui no Brasil, qual que é a história dela? No Brasil, a gente já tinha aprovação pela Anvisa para uso desse medicamento há alguns anos. No entanto, a indústria fabricante, ela demorou para trazer o medicamento para o Brasil. O interesse, né, em trazer o medicamento, ele não era uma prioridade, né, no início. Então, na verdade, a lorcacerina ela passou a ser comercializada aqui no Brasil ano passado, em 2019. E daí, agora, nesse ano de 2020, o que aconteceu? O FDA ele publicou um alerta, né, a partir de estudos fase 4, né, que é pós-comercialização da lorcacerina, que indicaram um maior risco de malignidades associado ao uso desse medicamento. A partir desse alerta, o próprio fabricante, a própria indústria fabricante da lorcacerina optou por retirar
imediatamente a droga do mercado em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Então, a lorcacerina deixou de ser disponível. Então, para nós aqui no Brasil, a gente teve uma experiência muito curta, né, de uso desse medicamento. Mas então a gente já não tem mais. E, portanto, a gente só tem essas três drogas que eu mencionei, a liraglutida, o orlistat e a sibutramina. E aí, como que a prova costuma abordar, né? A prova costuma perguntar sobre mecanismos de ação, perguntar sobre a eficácia, né, das drogas anti-obesidade, efeitos colaterais, né, casos clínicos em que se pergunta qual a melhor opção terapêutica, né, para perda de peso num determinado paciente. E outra coisa que é muito perguntada também é sobre segurança cardiovascular, né? Então, se a gente lembra que dessas três drogas, liraglutida, orlistat e sibutramina, a sibutramina, ela foi retirada do mercado em muitos países, né? Inclusive nos Estados Unidos, na Europa, no ano de 2010, por conta de resultados de estudos que demonstraram um aumento do risco cardiovascular associado ao uso da sibutramina. E aí, o que aconteceu? Aqui no Brasil, né, a Anvisa se reuniu em associação com vários representantes de várias entidades médicas e, após muitas discussões e reuniões, foi optado por manter a sibutramina no mercado brasileiro, no entanto, restringindo o seu uso, né? Então, assim, pacientes hipertensos, pacientes já com diabéticos e com outras comorbidades, pacientes idosos, enfim, vários grupos de pacientes de risco cardiovascular elevado, eles são considerados contraindicados, né, para o uso da sibutramina. Mas a sibutramina ainda existe no mercado brasileiro e a sua prescrição requer um controle específico, né, a assinatura de termo de consentimento, o uso de prescrição controlada, mas ela ainda existe no nosso meio, coisa que não acontece, né, nos países desenvolvidos, mais, né, depois do resultado daqueles estudos. Dito isso sobre os medicamentos classificados como anti-obesidade, a gente tem também o uso off-label, né, de medicamentos que podem contribuir para a perda de peso. Então, são drogas que oficialmente elas não são autorizadas para tratamento da obesidade, mas que em determinados contextos elas podem ser úteis, né? Seriam basicamente medicamentos que controlam a ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade está relacionada com compulsão alimentar, né? Com maior ingesta, enfim. Então, em determinados contextos específicos, embora não exista, né, uma autorização oficial para o uso para tratamento anti-obesidade, então não são drogas classificadas como tratamentos anti-obesidade, né, mas podem ter o seu uso aplicado para perda de peso. E aí a gente teria a fluoxetina, a sertralina, o topiramato, a bupropiona e alguns outros, né? E então que a gente poderia lançar mão em situações específicas e individualizadas. Então a prova do TIM, ela aborda, né, esses aspectos, tanto das drogas anti-obesidade quanto desses outros medicamentos que eventualmente podem ser utilizados numa indicação off-label. E aí, olha só, então eu fui te falando mais ou menos, né, o que
que a prova aborda, mas então eu vou te mostrar uns exemplos, né? Exemplo de questão da prova do TIM, para que você se situe melhor e entenda como que isso é perguntado. Então, olha só, essa é uma questão que caiu na prova do TIM de 2018. Mulher, 46 anos, com ganho de peso progressivo desde os 20 anos. Seus ciclos são regulares. Colecistectomia há 5 anos e litotripsia de cálculo renal radiopaco há 2 anos. Em uso de metformina para intolerância à glicose, rosuvastatina para dislipidemia. A pressão 130/80, a frequência cardíaca 84, o IMC é 29. A tireoide é normopalpável. A ausência de estrias, faz exercícios 4 vezes por semana, mas tem dificuldade em seguir as orientações nutricionais, pois se queixa de ansiedade e apetite aumentado. Escolha a opção terapêutica mais adequada, visando a perda ponderal e a justificativa para o seu uso. Então vamos lá. Primeiro, essa paciente ela tem indicação para o tratamento medicamentoso? Então, a gente pode dizer que sim, né? Porque ela tem um sobrepeso, né? Com IMC de 29. No entanto, ela tem dislipidemia, né? Diagnóstico de dislipidemia. E ela também tem intolerância à glicose. Então, a gente tem indicação para associar o tratamento medicamentoso às medidas de mudança de estilo de vida. Exercício físico ela já faz de uma forma adequada, né, 4 vezes por semana. E as orientações dietéticas, ela está tendo dificuldade. Então, é justamente aí que entra, né, o reforço, o apoio do tratamento medicamentoso, que pode contribuir, então, para que ela tenha sucesso, né, na perda de peso. Bom, e aí, dentre as opções que a gente tem, né, vamos ver o que a prova nos oferece. A letra A fala assim: Orlistat seria a opção mais adequada para ela? Então, essa é uma paciente que tem uma história de colecistectomia. Então, se ela já tem uma história, né, de doença colestática, ela já tem contraindicação para o uso do Orlistat. Lembrando que essa é uma droga que vai inibir a absorção de gorduras, né, pelo trato gastrointestinal, pelo intestino. Então, assim, ela não deve ser utilizada para pacientes com histórico, né, de doença colestática. Então, o Orlistat já não é uma boa opção para ela. A letra B fala em sibutramina. Vamos lá. Então, assim, embora essa paciente ela não tenha uma contraindicação formal para sibutramina, né, porque ela não é hipertensa, a idade dela ela não é idosa, ela não é diabética, né, ela tem um pré-diabetes. Então, assim, rigorosamente, ela não teria uma contraindicação formal. No entanto, se a gente parar para pensar que, por se tratar de uma paciente já, né, com dislipidemia, uma paciente com um pré-diabetes, uma paciente, né, de 46 anos, então, assim, a gente pensaria em opções melhores, né? A sibutramina não seria, assim, a opção mais adequada, de forma nenhuma, né? De maneira nenhuma. E aí ele ainda continua dizendo que a justificativa, né, seria que o seu mecanismo de reduzir a recaptação de noradrenalina e serotonina, esse é o mecanismo de ação da sibutramina, mas ele diz que evitará a progressão para diabetes. Não, isso não é verdade, né? A sibutramina ela não tem nenhum efeito ou impacto em reduzir a progressão de pré-diabetes para diabetes. Então, assim, começou errado e terminou errado. Então, definitivamente não seria essa. Letra C, fluoxetina, pois o seu mecanismo de ativar os receptores
5-HT2C, mecanismo de ação da fluoxetina, é inibir a recaptação da serotonina, não é ativar os receptores, né? Quem ativa receptor 5-HT2C é a lorcacerina, né? E não a fluoxetina. E ele ainda continua dizendo que esse mecanismo induziria pequena perda de peso, porém com manutenção a longo prazo. O que também não é verdade, porque a fluoxetina, o efeito dela sobre o peso, é um efeito considerado modesto, né, pequeno. No entanto, o maior problema é a inabilidade de manter, né? Então, a maioria dos pacientes vai ter reganho de peso, né, com o uso da fluoxetina. Então, começou e terminou errado também. E a letra D diz a liraglutida como a melhor opção, pois o seu mecanismo, como análogo do GLP-1, induzirá perda de peso, até aí tá tudo certo, né? E não aumentará o risco de novos cálculos renais. Também é verdade, né? A liraglutida, ela não tem como um efeito colateral o aumento de cálculos renais, né? Então, a letra D seria a resposta correta, seria a melhor opção, né, a liraglutida, nesse contexto, né, de uma paciente com pré-diabetes, com dislipidemia. A melhor opção aqui seria realmente a liraglutida. O mecanismo de ação é esse mesmo, né, é um análogo do GLP-1. Então, lá no sistema nervoso central, a liraglutida, ela vai ativar os neurônios PONC-CART, né? E com isso vai contribuir para diminuição da ingesta calórica e aumento do gasto energético, né? Dentro daquela neuroendocrinologia da obesidade, pelo efeito que o GLP-1 provoca do ponto de vista fisiológico, que o análogo vai também contemplar do ponto de vista farmacológico, né? Então a resposta correta seria a letra D. Bom, e agora eu quero te mostrar uma outra questão que caiu na prova do TIM de 2019, para te mostrar como que o perfil de segurança cardiovascular é questionado na prova do TIM, né, das medicações anti-obesidade. Então, em relação à segurança cardiovascular das medicações anti-obesidade, é errado afirmar. Letra A liraglutida na dose de 1,8 mg por dia em população com diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular demonstrou redução de eventos cardiovasculares. Sim, isso é verdade, né? Essa é uma verdade. A gente sabe que a liraglutida, assim como outros análogos do GLP-1, já demonstraram esse perfil, né, de proteção cardiovascular. E com isso, inclusive, né, essas drogas têm sido recomendadas para os pacientes diabéticos de alto risco cardiovascular, independentemente da questão do controle glicêmico, né, que é um impacto, né, dessas medicações sobre o perfil cardiovascular, um impacto benéfico. Então, a letra A é verdadeira. Letra B. A lorcacerina, em um estudo de segurança cardiovascular, mostrou-se neutra do ponto de vista cardiovascular, porém com redução na incidência de diabetes e aumento nas taxas de remissão de diabetes. Sim, isso é verdade, né? Então, assim, embora a lorcacerina não tenha mostrado um benefício sobre eventos cardiovasculares, né, um efeito protetor, ela mostrou-se neutra e mostrou uma redução do desenvolvimento de diabetes e da progressão, né? Então a letra B também é verdadeira. Letra C. A sibutramina, no estudo SCOUT,
demonstrou aumento de mortalidade em população com diabetes tipo 2. Opa! Então, o que foi que o estudo SCOUT mostrou, né? Esse foi o estudo que motivou a retirada da sibutramina do mercado em vários países do mundo, né? E o que foi que esse estudo mostrou? Esse estudo mostrou aumento de eventos cardiovasculares não fatais em pacientes em uso da sibutramina, né? Lembrando que isso aconteceu no subgrupo de pacientes de alto risco, né? Aqueles pacientes hipertensos, nos pacientes mais idosos, enfim. Então, por isso, essa alternativa C, ela é falsa, né? Porque ela fala que o estudo SCOUT mostrou aumento de mortalidade. Isso não é verdade. Além disso, ele ainda continua dizendo que esse aumento ele foi independente do risco cardiovascular prévio. Isso também não é verdade, né? E a letra D, por fim, ela diz que, embora não tenha sido conduzido um estudo de segurança cardiovascular com o orlistat, olha, isso é verdade, não foi conduzido estudo de segurança cardiovascular. Por quê? Porque o orlistat, a aprovação dele, né, pelo FDA, ocorreu antes daquela obrigatoriedade, né, de estudos que avaliem, de trials clínicos que avaliem segurança do perfil cardiovascular, né, para medicamentos nesse contexto. E aí, então ele segue dizendo que estudos demonstram redução de LDL colesterol e melhora de hemoglobina glicada independente da perda de peso. Sim, isso é verdade, né? O orlistat ele tem esse perfil, né, de melhorar tanto o controle glicêmico quanto o perfil lipídico, né? E esse efeito é independente da perda de peso. Então, com isso a gente chega à conclusão que a alternativa a se assinalar aqui seria a letra C, que seria a falsa. Bom, e dito isso, a minha intenção foi te mostrar, né, com exemplos como que a prova do TIM aborda, né, o tratamento medicamentoso. Então, assim, no contexto da obesidade, a prova do TIM ela vai abordar o tratamento, né, desde mudanças de estilo de vida, né, com padrão alimentar, adequação de padrão alimentar, prática de exercícios físicos, tratamento medicamentoso e tratamento cirúrgico. Aliás, eu estava até esquecendo, né, que tudo começa com a fisiopatologia, né, que é muito questionada também na prova do TIM, né. Então, os mecanismos, né, relacionados à obesidade, e aí os critérios diagnósticos, indicações para as modalidades de tratamento. E dentro do contexto do tratamento medicamentoso, as questões vão girar mais ou menos dentro desse perfil que a gente viu aqui hoje. Então hoje a gente falou sobre isso, sobre os medicamentos anti-obesidade na prova do TIM. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, participe aqui, a sua participação é super bem-vinda. E eu sou a doutora Monalisa Azevedo, esse foi mais um episódio do Descomplicando a Endócrino e toda semana nós temos episódio novo, então eu quero te ver por aqui. Inscreva-se no nosso canal, um abraço e até a próxima!